Boa noite, amados irmãos. Aprove a Deus mais uma vez nos permitir estarmos reunidos na presença do Senhor. Hoje pela manhã já tivemos duas reuniões muito abençoadas. Às 9h30 tivemos uma reunião com vários irmãos. Foi uma reunião extremamente abençoada. Há um grupo muito bom de irmãos. E logo depois nós iniciamos com um trabalho feito pelo presbítero Neskens, com a mocidade e com os adolescentes que queiram participar, e outros irmãos também que desejem participar podem fazê-lo. Eu quero aqui dizer o seguinte: o nosso irmão presbítero Neskens está de parabéns pela escolha do assunto e pela maneira como ele está conduzindo estes estudos aos domingos. Temos ali a participação da Fernanda, da Rita, do Michel, e estão enriquecendo demais esta reunião. Eu não quero perder nenhuma, mas aconselho os irmãos a que busquem informações com o Neskens e com Fernanda, pelo menos esses dois, sobre como vocês vão acessar esta transmissão que o presbítero Neskens está fazendo todo domingo às 10h30. Então, espero que, não sei se ele está me ouvindo, mas eu quero parabenizar o irmão. Estou muito feliz porque a nossa igreja tem um grupo de pessoas de acordo com o texto de Efésios capítulo 4. Homens e mulheres talhados por Deus para conduzir a igreja. Pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas espirituais, pessoas nobres, com conhecimento bíblico. E eu fico pensando, 2 seminaristas, vários pregadores, o Clay, o Paulo, agora o presbítero Marcelo também, chegando, e é um bom líder também. Eu estou me sentindo assim muito feliz por Deus ter me dado o privilégio de ser seu pastor, E, bom, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu quero, então, desde já, aconselhar aos irmãos a que participem destas transmissões. Eu quero repetir: as reuniões de oração que eram às quartas-feiras, acontecia às quartas-feiras, nós passamos para terça-feira. Então, na terça-feira, às 17h, aquela reunião que o presbítero Inácio, o seminarista Inácio, conduz, certo? No domingo, às 9h30 da manhã, eu conversei com o presbítero Inácio a possibilidade de voltarmos para 9h, por uma série de razões. Alguns lugares essa reunião fica muito tarde, como lá em Portugal, por exemplo. Nós terminamos a reunião hoje 3h da tarde, lá em Portugal, e eles precisavam almoçar. Então, algumas coisas assim, pelo menos diminuir mais meia hora. O presbítero Inácio deverá comunicar essa mudança, se realmente for confirmada. Ele é o líder do trabalho. E então às 9h30. E aos domingos, como estamos fazendo agora, a nossa transmissão do culto vespertino. Quero desde já avisar aos irmãos que na próxima quinta-feira, o pregador, o mensageiro da quinta-feira, será o reverendo Geomário, lá da igreja de Brasília. Então já fiquem avisados, aqueles que já estão com saudade do pastor Geomário, ficam avisados. Vamos orar nesse instante, amados, rogando a Deus a sua bênção para
o culto que a Ele prestamos. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, queremos te agradecer por este momento tão especial. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que nos dás de cultuar e bendizer o teu nome. Rogamos-te, ó Deus, que nos acompanhe neste ato de culto com o teu Espírito Santo e que todas as coisas que aqui estamos realizando sejam traduzidas para o teu trono de glória pela intercessão do Espírito e ele mesmo traduza tudo o que estaremos realizando diante do Senhor, porque só ele consegue fazer isto. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te adoramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 76, Salmo de número 76, é um salmo que tem como título A Majestade e o Poder de Deus. É um salmo de Asaf e a maioria dos salmos sempre foram, naquela época, eram cantados. E este aqui é um salmo cântico. Salmo 76. Faremos então esta leitura, espero que os irmãos estejam acompanhando aí o Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. A mensagem que pretendemos participar com os irmãos nesta noite tem no seu bojo um tom parecido com este salmo. Ou seja, nós seres humanos, nós servos de Deus, que não deixamos de ser pessoas também com todos os limites dos outros homens, a maioria dos homens olha para Deus se negando a ver este poder, esta majestade, esta ação de juízo do Senhor. Mas isso não deve assustar os filhos de Deus, porque em tudo isto Deus revela o seu amor para com os escolhidos. Mas não podemos esquecer que Ele é poderoso
majestade sobre tudo e sobre todos, diante de quem nós temos que ter muito cuidado para nos aproximar. Né? Eu estou assistindo, na verdade, um filme, né? Cujo assunto é relacionamento de reis com seus súditos e a sua corte. E eu fiquei observando como os homens daquela época, porque é um filme de época, como os homens daquela época veneravam os reis, as rainhas, como eles se dobravam, como eles respeitavam aquelas pessoas, meros homens e mulheres, como até hoje ainda existe em muito lugar. E nós, diante do nosso Deus, muito mais, devemos ter todo cuidado e respeito. Queridos, eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite, né? E participemos juntos em louvor a Deus deste culto. Eu quero cantar um hino. Há um tempo que nós não cantamos este hino. Um hino que fala sobre a vitória plena e eterna de Jesus. O hino de número 147. Hino de número 147. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade via servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, meus irmãos. Que bênção é podermos não apenas cantar isto, mas crer nisto, com a certeza que nos é dada pela ação do Espírito Santo. Irmãos, eu quero, na sequência do Salmo 76, ler agora com os irmãos o Salmo de número 77. O Salmo de número 77.
um salmo que narra as grandes obras e a misericórdia de Deus. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Verso 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. É uma grande bênção, ó Deus, irmãos, podermos declarar isto pela fé e com certeza do amor de Deus. Perdão, irmãos. Queridos, hoje, bem cedo pela manhã, nós recebemos a notícia do falecimento de uma das nossas irmãs, lá da igreja de Rio do Ouro, a nossa irmã Esther Azevedo Tavares. Eu não sei quantos conheceram, eu acho que da nossa turma aí, só o Boanerges talvez tenha conhecido o presbítero Tavares, o pai do Misael. Não sei, porque quando eu era criança, lá em Tribobó, ele já era um homem já idoso. Não sei se alguém o conheceu. O Misael, a maioria conheceu. E a sua mãe, a mãe do Misael, dona Esther Tavares, eu não sei a idade dela, mas eu acredito que ela estava beirando os 100 anos. Se não chegou lá, eu não sei, mas era por aí. Não é? Quando eu era criança, ela já era uma senhora, né, de uma certa idade, então estou com 64, imaginem os senhores. Né? Eu calculo que ela devia ter uns 98, por aí, não sei. Talvez até passado de 100 anos. Deixou uma vida de lutas, mas de sabedoria, uma mulher operosa, era muito amiga da minha mãe, né? Da dona Antonieta, da dona Onira. Por falar em dona Onira,
A notícia que eu obtive hoje é que ela está ótima, muito boa, está bem mesmo. Aí o médico queria fazer o teste nela do Covid, e ela disse, quanto é? R$300. Ela falou assim, é ruim de eu dar 300 pila para saber de uma coisa que eu já sei. Eu já sei que eu tive Covid, vou dar R$300 para vocês não. Não, já sei que eu tive, estou boa, estou curada. Ela teve todos os sintomas e realmente estava com Covid, mas está recuperada. Acho que tem 92 anos, a irmã Onira, por aí. Eu quero pedir oração pela Bruna, né? O Diego está pedindo oração por ela, está enferma, está sendo tratada, graças a Deus. Mas vamos orar pela Bruninha, tá? Nós já estamos orando, desde o dia que eu fiquei sabendo, na quinta-feira, nós estamos orando pela Bruna. O Gleiber pede por sua família, pois a sua família está enlutada. Ele perdeu o seu tio aqui, acho que foi aqui em Saquarema, essa semana, e pede que nós oremos em favor da sua família. E é claro, vamos orar em favor também da sua filha, que está prevista ir para Portugal em setembro, né? Iria em abril, não pôde, remarcou para setembro e tudo indica que vai estar viajando nessa data em que a Eliséia, aliás, o mês que a Eliséia também vai para a Holanda ficar com a Gisele, que já está no 7º mês de gravidez, e a Eliséia vai viajar para a Holanda para ficar com a filha na hora do parto, aquela coisa toda, né? Então vamos orar também pela Eliséia e pela Gisele. Queremos agradecer a Deus pelo aniversário da nossa irmã Alcimere, né? E aniversariou ontem, e a família toda muito feliz por essa data, mas não foi possível nos reunirmos para dar aquele abraço fraterno, mas não vai faltar oportunidade. Se a Alcimere estiver me ouvindo, saiba disso, não faltará oportunidade para nos congraçarmos, né? Eu sempre que converso com a Alcimere, eu chamo ela de vovó da Lorena. Fala, vovó da Lorena, é tão gostoso, né? Por falar em Lorena, a Lorena faz aniversário agora dia 10, 2 anos. Esse milagre gostoso que tem na nossa família, e já está falando pelos cotovelos, vocês vão ver quando nós retornarmos, ela falando, mas falando muita coisa, né? Agora a palavra mais linda que ela fala é vovô. É brincadeira, né? É papai, mamãe, vovó. Chega para o Alcimere, vovó, vovô, para todos nós. Ela é realmente uma bênção. Dia 10 faz aniversário, mas não terá churrasco, não terá nada, tá, gente? Por causa do Covid. Presbítero Neskens pede oração por um colega de trabalho. Tivemos uma reunião ontem e ele estava lembrando disso, desse seu colega, né? Ele está muito preocupado com esse colega de trabalho e pede que nós oremos por ele. Também o Roberto, hoje pela manhã na reunião, pediu que estivéssemos orando, não esquecêssemos de orar pelos profissionais de saúde, né? E nós temos na nossa igreja pelo menos 3 pessoas que estão muito ligadas diretamente, mas o Sebastião também, o diácono Sebastião, já que ele trabalha na UPA, mesmo não sendo médico ou enfermeiro, mas ele está ali no contato com o povo, vamos orar por ele também. Então, Roberto, Sebastião, Socorro, Renata, vamos orar por esse povo. A Simone, né? A Simone Araújo, graças a Deus já voltou a trabalhar, ela é psicopedagoga e tem um trabalho muito importante e volta amanhã, retorna, acho que é amanhã, né? Eu não sei o dia exato que ela vai retornar não, mas ela já retorna, ou já retornou? Norma, ela retornou? Já retornou. Já retornou ao trabalho, ok? Se você tiver aí algum pedido de oração que não foi passado para nós, caso você queira deixar aí registrado, a irmã Norma vai acompanhando aqui e vai registrando, ok? Ou quem sabe também alguma notícia, alguma coisa que você queira passar, você não se prenda por isso não.
pode passar que nós transmitimos aqui alguma informação, tá? A irmã Norma anota e no final nós transmitimos para os irmãos, ok? Bom, vamos orar então, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos colocar diante do Teu trono de glória as vidas das pessoas que aqui citamos, os profissionais de saúde, mormente aqueles que são nossos chegados, a nossa igreja, aparentados, também, Senhor, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos com essa enfermidade, as pessoas enlutadas. Lembramos aqui da família do teu servo Gleiber, para que o Senhor tenha misericórdia da família e acalente o coração de todos pela perda do tio do Gleiber. Senhor, rogamos que tragas este bálsamo ao coração das pessoas enlutadas. A dor da perda é muito grande, Mas também te pedimos, ó Deus, que sustentes aqueles que estão enfrentando esta enfermidade, orientando os médicos, orientando, ó Deus, a todos os profissionais que cuidam dessas pessoas, para que todos possam passar por essa situação e chegando ao final, reconhecendo a tua mão de graça e misericórdia, glorificando o teu nome. Senhor amado, queremos te pedir que o Senhor cuide do amigo do Neskens, do teu servo presbítero Neskens. Pedimos, ó Deus, que o Senhor restaure aquela vida para a tua honra e glória. Faça ali a tua obra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela família Tavares. O Senhor esteja abençoando todas aquelas pessoas a quem nós conhecemos. Eu tenho o privilégio de conhecer quase toda a família, com raras exceções. Conheço esta família há mais de 60 anos e sei o quanto esta família tem se dedicado ao teu reino. Agora eles perdem a sua progenitora. Nós pedimos a Deus que acalente o coração da família Tavares. Nós pedimos a Deus que o Senhor continue a nos abençoar, a nossa igreja, abençoando os teus filhos, mostrando a tua misericórdia, como tem sido até o presente momento. Nossos irmãos, alguns que até já passaram pela experiência desta enfermidade, um número muito pequeno, mas todos a venceram pela tua graça e misericórdia. Ó Deus amado, queremos rogar também que o Senhor continue dando sabedoria aos médicos, aos líderes dos poderes que constituem nossa nação e as nações do mundo, para que esses homens, essas mulheres, esses líderes possam tratar da população com sabedoria, com desvelo, e que o alvo maior que estamos enfrentando nestes dias, que é essa enfermidade, seja vencido por tua graça e também pela união de todos, em todos os lugares. É o que nós pedimos. E aqueles nomes ou situações que nós, porventura, não colocamos aqui por não lembrar, nós te rogamos que visites e abençoes a Bruninha. Também te pedimos pelo diácono Bruno. Senhor, pedimos que o Senhor esteja cuidando dos teus filhos. No nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, eu quero convidá-los aqui, aqueles que puderem, claro, abram suas Bíblias ou acessem aí o seu aparelho, seja qual for, em Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39. Romanos 8, versos de 31 a 39. Farei então esta leitura, amados. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, dados estatísticos. 85% das pessoas que se denominam cristãs, vamos esquecer essa expressão crente, evangélico, vamos usar a palavra cristão. Vou repetir. 85% das pessoas que se declaram cristãs, e se declaram cristãs frequentando ou não um lugar onde podemos chamar de igreja, ou templo, qualquer outro nome. 85% dessas pessoas buscam a igreja e se autodeclaram pessoas cristãs ou evangélicas. Muitos se declaram evangélicos, mas nem todos que se declaram cristãos são evangélicos, e nem todos que se declaram evangélicos são cristãos. 85% dessas pessoas buscam a igreja, buscam a religião, buscam os templos para benefício próprio, para serem beneficiadas de alguma forma. Esse número imenso estatístico, é claro que toda estatística, ela é como dizem nas pesquisas políticas, né? Tantos pontos para cima, tantos pontos para baixo. Bom, um grande número, ou essa estatística mostra que as pessoas buscam os templos e as igrejas buscando bênçãos, benefícios, sejam benefícios para o físico, para a família, para, enfim, todo tipo de benefício. E também milagres. Milagres está em primeiro lugar, tá? Milagres está em primeiro lugar. Sendo que a grande maioria das pessoas não tem noção do que seja milagre. Não tem noção. Mas acha que milagre é um milagre. E querem milagre. Dentro desse grupo estão também as pessoas que buscam sucesso em suas vidas. Que as coisas deem certo. Mas isso tem em todas as religiões. Em todas as religiões acontece isso.
na Umbanda, no catolicismo, no espiritismo, nas religiões, todas as religiões que nós chamamos de afro, né? Religiões asiáticas, conceitos filosóficos e também vitórias. As pessoas pedem isso, querem isso, buscam a igreja, um templo, uma religião, um sistema qualquer nesse nível, com esses objetivos e não com os objetivos reais que deveriam buscar, que são emanados da palavra, colocados ali pelo Espírito Santo, e é vontade de Deus. Vou repetir, 85% buscam benefícios, bênçãos, milagres, sucesso, vitórias. É a grande maioria. Quero deixar claro que não é pecado nenhum desejar essas coisas, tá? De jeito nenhum. Não há erro em você desejar estas coisas. De maneira santa, de maneira nobre, de maneira correta, de maneira bíblica. Mas buscar a proximidade de Deus, ou da religião, ou do templo, com esses objetivos, primariamente falando, aí é pecado. Aí está errado e o resultado é um resultado funesto. Tudo bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega aqui nessa parte do capítulo 8. Ele estava escrevendo para uma miscigenação de gente. Gente de todo lado, gente de todo tipo, onde imperava o pensamento grego e o poder romano. Sem falar que o poder romano influenciou terrivelmente as províncias judaicas, né? Onde a maioria dos líderes judaicos prevaricavam, porque se dobravam diante do poder romano, fazendo o jogo do Império Romano. E os evangélicos, ou melhor, os cristãos naquela época, estavam passando por uma crise terrível de perseguição. Uma crise onde, para qualquer lado que eles olhavam, se eles olhavam para Roma, eram perseguidos. Se eles olhavam para os gregos, para o raciocínio grego, para a cultura grega que imperava naquela época, eles viam ali as controvérsias que se criavam em torno da mensagem totalmente diferente do Evangelho, incluindo qualquer tema, como verdade, como vida, né? Onde Jesus refuta dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se eles olhavam para Roma, eles viam o poder bélico, o domínio tirano. Se eles olhavam para os sacerdotes, que deveria ser um alento para eles viam a perseguição religiosa em detrimento do fato de Cristo ter se declarado Deus, e o monoteísmo judaico não ia admitir isso nunca, de jeito nenhum. Eles estavam numa situação difícil. Bom, temos que nos voltar para Cristo. Onde é que está Cristo? Cristo está no céu. Temos aqui os apóstolos, os pregadores e tal. Então a fé era o que teria que sustentar aquela gente. Agora, quando esta fé, quando esta defesa da fé parte de uma pessoa como Paulo, e Deus é sábio, se Deus colocasse outras pessoas talvez para defender isso, seria difícil, porque Paulo era fariseu de fariseus. Né? Paulo tinha projeção romana, e Paulo era um grande sábio da cultura helênica. Ele tinha tudo, então ele tinha credibilidade. Quando ele escreve aqui aos romanos, cristãos romanos, eles sabem que ele tem autoridade sobre tudo isso. Fala como um cidadão romano, porque ele confrontou Roma, e ele mostra como
poderiam fazer isso pela fé e com firmeza. Ele denuncia os líderes religiosos judaicos que Jesus chamou de sepulcros caiados, de raposas. E Paulo mostra que isto é verdade. E Paulo também mostra para eles como tantas vezes ele escapou das garras desses homens. E Paulo também mostrava para eles um domínio do raciocínio filosófico, cultural dos gregos. Uma prova disso é o Areópago. Quando ele chega no Areópago, ele dá aquela aula maravilhosa de interpretação, de hermenêutica, usando os nichos que estavam ali e fazendo aquela comparação maravilhosa. Ele tinha conhecimento de tudo isso. Então, Paulo fala para esses irmãos, para os cristãos: olha, em Cristo, o amor de Deus que está em Cristo nos livra de tudo isso. Nos livra do poder bélico de Roma, da perseguição judaica, da filosofia herética dos gregos. Nós ficamos bem. É só concentrar nossa mente em Cristo. Sobre quem está o amor de Deus. É o último verso que nós lemos. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em que e em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pressupondo-se aqui que todos aqueles que se aproximam de Deus através de Cristo possam falar o que Paulo falou quando caiu por terra diante da visão. E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele usa uma palavra grega, a palavra Kyrios, que é uma palavra correlata para a palavra Yahvé. Quando a gente faz essa comparação, a gente percebe isso. Jeová, quem és tu, Jeová? E esse quem és tu, não no sentido de conhecer o poder, saber do seu poder, da sua majestade, não. No sentido de ter um conhecimento mais profundo. Quem és tu? É como se ele dissesse: quero conhecer-te profundamente. E vai conhecer depois, sendo ele, eu já disse aqui a semana passada, para mim, o maior teólogo da história, como na minha interpretação. Os grandes teólogos que eu conheci por estudar: Paulo, João Calvino, Agostinho, Tomás de Aquino também, né? Tomás de Aquino e Agostinho. Homens realmente um conhecimento profundo, com uma revelação muito especial de Deus. Mas então, eu queria sugerir para essa meditação nossa, que não será longa, será breve. Hoje vou fazer uma meditação breve para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, apenas umas 2 horas. O título que eu coloquei aí, que você deve estar vendo na live, é o seguinte: os benefícios do amor estão em Cristo. É uma afirmação. Os benefícios do amor de Deus, claro, estão em Cristo. Os benefícios do amor de Deus estão em Cristo. Eu vou tentar depois falar para vocês, identificar para vocês um tipo de gráfico. Tá? Eu vou mostrar sem escrever, sem nada. Eu vou apenas falar para vocês, vocês vão entender, vão imaginar o que eu estou falando, lá vocês vão entender. Os benefícios do amor de Deus, quais são os benefícios? Todos esses que estão prometidos aqui na palavra. Eles estão em Cristo. Eles não estão mais em Deus. Esses benefícios foram emanados de Deus para o seu Filho, para que o amor de Deus que nos concede todas essas bênçãos, esses benefícios, foi
trazido a nós por seu Filho Jesus. Pronto. O amor de Deus está em Cristo. Ok. Todas estas bênçãos estão em Cristo. Todos esses benefícios, essas vitórias, sucesso, tudo isso que está aqui, essa resistência, essa capacidade de resistir a tudo, está em Cristo. É o que diz o verso. Eu estou fazendo uma exegese na língua portuguesa. Olha o que está escrito. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Ok? Então vamos raciocinando. Que amor é esse? Em primeiro lugar, o amor que requer obediência. Pare para observar o seguinte. A nossa relação de cristãos com Cristo nos leva a Deus. Deus exigiu do seu Filho que fosse obediente, e diz a palavra, obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a obediência que Deus requereu de seu Filho foi uma obediência total e irrestrita. E eu repito, até a morte. Hoje pela manhã nós conversávamos com um grupo liderado pelo presbítero Neskins, e nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre esse aparente paradoxo que nós temos na Bíblia em alguns momentos, né? Onde, ao mesmo tempo que o Senhor diz que nós estamos eleitos, como está aqui, também Ele diz que nós temos que aceitar, lá em João 3,16, né? Quem não aceitar está perdido. Então é um aparente paradoxo, mas eu estava conversando sobre isso, eu gostei muito da discussão hoje pela manhã, muito boa mesmo, um nível muito bom, então de parabéns. Mas o amor de Deus que está em Cristo exigiu de Cristo que ele fosse obediente até a morte e morte de cruz. E lá no Getsemane, comentamos isso hoje pela manhã, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Este é um aparente paradoxo. Olha, eu sou obediente até a morte de cruz. Mas, Pai, eu quero te orar pedindo para o Senhor me livrar disso. Ué, como é que fica isso? É um mistério. Nenhum teólogo explica essa oração de Jesus. Mas eu disse hoje para o grupo, Jesus é uma pessoa teantrópica, 100% Deus, 100% homem. E aquela oração foi a oração do homem, não do homem pecador, mas do homem que sofre, que sente dor, que chora, que tem emoções. Ele representou ali a humanidade, com muita propriedade. Mas ele foi obediente, e o Pai disse não. Paulo faz a mesma coisa. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Agora não, tira esse espinho. Paulo, olha só, para com isso. A minha graça te basta. Foi a mesma consciência que Jesus teve. Me basta o amor do meu Pai e que eu tenho que mostrar esse amor através da obediência. Se você olhar na Bíblia, os heróis da Bíblia, tem tantos. Vamos começar com Abraão. Vamos falar de Jacó. Vamos falar de Daniel. De seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Vamos falar de Ló. Podemos falar dos juízes, dos profetas, de Elias, Isaías. Podemos falar dos apóstolos. Mas nesses 2000 anos, mais de 2050 anos, que estamos afastados do nascimento de Cristo, em média, milhares, milhões de homens e mulheres interagiram com Deus através de Cristo, sendo também obedientes. Porque uma das maiores expressões de amor que podem emanar de nós é a que está em Cristo, através do que está em Cristo, obediência. Cristão desobediente, ele está enganado. Todo cristão tem que ser obediente. E nem sempre a obediência requer compreensão total da ordem. Vocês entendem isso? Porque a obediência pressupõe que quem está mandando
sabe o que está mandando. E não é pelo fato de eu não entender o objetivo da ordem que eu tenho autoridade para não obedecer. A gente sabe disso com os nossos filhos. A gente sabe disso através das Forças Armadas. Agora, o que me espanta é que na igreja do Senhor Jesus, instituição, organização, eu lamento dizer isso para os irmãos, mas eu já passei por muita gente, não foi pouco não, gente desobediente. Ainda se fossem desobedientes por uma ordem errada, para não fazer algo errado, mas não, desobedientes mesmo às coisas certas que Deus requer dos seus filhos. Então, você quer estar dentro destas bênçãos todas aqui, dessas vitórias todas? Seja obediente como Jesus. Seja obediente como Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Isso é algo extraordinário, algo extraordinário. Por obediência aqui nós entendemos obediência às emanações de ordens, decretos, orientações de Deus pelo Espírito Santo. Vamos continuar. Os benefícios do amor de Deus estão em Cristo. Ninguém consegue os benefícios propostos para a sua vida se não obedecer como Cristo obedeceu. Porque o amor de Deus estava manifestado em Cristo através, em primeiro lugar, da obediência. Deus resiste ao soberbo, é a palavra que diz. Deus tem prazer em ver o seu filho obediente. É só um exemplo maior disso que nós temos, irmãos, na minha opinião, é a história de Abraão. A obediência de Abraão, a obediência de Noé, para construir uma arca, levou 120 anos. A obediência de Abraão não só ia entregar seu filho, mas sair da sua terra. A obediência de Gideão, enfrentar milhares e milhares de soldados com 300 pessoas, sendo que ele tinha saído para guerrear com 32 mil. O Senhor mandou tirar 31 mil pessoas, soldados de guerra, e 700. 31.700, pode voltar. Quero só 300. Obediência, vai! Quando Josué entrou em Canaã, teria que passar por Jericó. O Senhor disse, vai. Ele foi. Não te espantes, não temas, estou contigo. Quando o povo atravessou o mar, atravessa o mar. Não está na hora de orar, está na hora de obedecer. Vão. Então, irmão, você relaciona bem isso. Pessoas que não estão prontas a obedecer, elas não têm intimidade com Deus. Elas não estão no centro do amor de Deus, no sentido de serem abençoadas, porque Deus seria injusto para com os obedientes se abençoasse os desobedientes. Deus não é injusto. Abençoa os obedientes, os desobedientes vão ter que sofrer as consequências. Segunda coisa, o amor de Deus não requer apenas obediência de Cristo e, por conseguinte, requer obediência nossa, mas também o amor impõe uma missão. Eu já ouvi muito cristão, falando isso. Por que eu estou aqui? O que é que nós viemos fazer? O que é que estamos fazendo aqui? Eu até contei aí, eu sugeri uma leitura, eu me lembro disso num sermão que eu fiz aí, eu sugeri uma leitura de um livro intitulado Antologia Nacional. É velho, antigo. De Fausto Barreto e Carlos de Laet, ou de Laet, tanto faz. Eles escreveram esse livro, é um livro extraordinário,
É uma antologia que fala sobre os poetas e escritores, linguistas, né, inclusive Camões, desde a fase quinhentista, passando pela época do descobrimento do Brasil, enfim. É algo realmente, os mais modernos, Machado de Assis, Olavo Bilac e tal, Raimundo Corrêa. E lá tem um poema, né? Eu conheço todos eles, não todos de cor, mas conheço todos. Tem lá um poema intitulado Os Caniços. É sobre os caniços. Os caniços à beira do rio, né? E vem um homem caminhando, e aí há um diálogo, não é um diálogo, há uma forma que o poeta usou para que os caniços, o vento e o rio, né, procurassem saber a sua existência. Aí um perguntava para o outro, sabe por que eu existo? Vento, você sabe por que eu existo? E tal, caniço. Aí os caniços, aí o rio perguntou lá para o caniço disse assim, olha só. Não, o rio disse assim, vem vindo um homem aí, pela estrada. Já que nenhum de nós sabe a razão da nossa existência, vamos perguntar para esse homem, por que é que nós existimos? E nesse momento o homem vinha pensando o seguinte, que rio bonito, caniços maravilhosos, que vento gostoso. Ah, se esse vento, esse rio, esses caniços pudessem me dizer por que é que eu existo. O homem tinha essa dúvida. Então ele não tinha como responder. Eu entendo que um ímpio fique na dúvida, não saiba da razão da sua existência, mas um cristão, ele tem que saber a razão da sua existência, assim como Jesus sabia a razão da sua existência. Não precisava ficar 90 anos, 100 anos, 30 anos, 33 anos, não sei, ninguém tem certeza disso. Ele cumpriu a sua missão. Em determinado momento ele disse para sua mãe, não é chegada a minha hora. Eu sei a minha hora, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando Pedro o interpelou, não vá para Jerusalém, ele disse, você não sabe o que está falando. Eu tenho que ir. Arreda de mim, Satanás. Ele veio ao mundo quando os anjos o anunciaram. Quando os anjos anunciaram a vinda de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, o anjo diz assim, eis aqui, para os pastores, né? Eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Esse todo o povo aí era o povo eleito, não cabe aqui explicações exegéticas agora, mas podem acreditar no seu pastor. Era uma expressão, era um pronome grego que indica todo especial. Então não é todo mundo. Todos aqueles que foram escolhidos. Mas isso é outra história. E o anjo disse, eu vos trago boas novas. E ali a palavra grega que ele usa é evangelion. Ou seja, evangelho. Eu vos trago o evangelho. E evangelho significa boas novas. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele veio ao mundo, mandou o filho. Para que o filho fosse um exemplo para os seus. Porque lá em João 17, Jesus fala isso. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E o mundo precisa ver que eles são um comigo. Que nós temos a mesma mensagem, para que o mundo glorifique a Ti, ó Pai. A missão de Jesus foi trazer uma mensagem de salvação na sua própria pessoa. E a mensagem da igreja, a função da igreja, do verdadeiro cristão é a mesma. Eu já falei para os irmãos que a igreja tem uma função. A função da igreja aqui no mundo é glorificar a Deus, adorar a Deus. Mas a missão da igreja é proclamar o evangelho. Isso me autoriza a dizer que há um grande número de homens e mulheres que se intitulam cristãos, que não proclamam o evangelho de Jesus, o evangelho que Deus nos mandou através de Jesus. Então o amor de Deus
se manifesta a nós através de Cristo. E quando nós cumprimos a missão que Cristo deixou para nós, nesse momento, nós estamos com a autoridade, com a bênção de poder vivenciar essas experiências aqui, de vitória, de sucesso, de benefícios, de milagres, porque nós estamos engajados na mesma missão de Cristo. Então, o texto continua: nada pode nos separar do amor de Deus, mas que está em Cristo. Cristo obediente e o Cristo que cumpriu sua missão e deixou esta missão em nossas mãos. Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis dispersos por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e até os confins da terra, para pregar esse evangelho. Em Atos 8, versículo 1, com a grande perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão. Nessa grande perseguição, o texto ali diz o seguinte: e todos foram dispersos por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Cumpriu-se a palavra de Jesus. Agora, quantos estão engajados realmente em proclamar esse evangelho, com a vida e com a palavra? Quantos? Todos querem esses benefícios, todos querem estar protegidos, não serem tocados por nenhuma dessas situações, suportar e ultrapassar todas essas situações, receber benefícios, bênçãos, milagres, sucessos, vitórias. Mas nem todo cristão busca o reino de Deus para se preparar, para se fortalecer, para se dedicar, para se entregar a esta missão maravilhosa, missão que foi entregue a Jesus e Jesus entregou a nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Emanuel, Deus conosco. Deus, a palavra Emanuel diz, Deus conosco através de Jesus. Nós somos livres, abençoados, temos as maravilhas de Deus sobre a nossa vida, enfrentamos qualquer situação e saímos, mesmo feridos, mas saímos vivos, né, com experiência de vida, desde que estejamos com sinceridade vivendo o compromisso da missão do verdadeiro cristão: proclamar o evangelho com a vida e com a palavra. Informar ao mundo sobre o evangelho. Paulo diz o que ao final de sua vida? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora vou receber o meu prêmio, a coroa que está preparada para mim. Mas em outro ponto ele diz: irmãos, eu luto diariamente, eu me esforço todo dia, toda hora, porque diz o texto, nós fomos entregues à morte o dia todo. É diferente de ser entregue à morte todo dia. Quando eu sou entregue à morte todo dia eu passo por essa experiência, uma vez no dia talvez, ou duas. Mas Paulo está dizendo que nós somos entregues à morte o dia todo, ou seja, às 24 horas do dia. O inimigo nos perseguindo, mas nós não sucumbimos porque estamos engajados nessa missão. Ele diz: eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, nós já vimos que todos nós queremos todas estas bênçãos aqui. E não é pecado, não está errado ter fé e acreditar que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Mas o amor de Deus está em Cristo. E só em Cristo nós conseguimos nos aparelhar, conseguimos autoridade para receber o amor de Deus sobre as nossas vidas. E em último lugar, não apenas o amor requer obediência, e Cristo foi obediente até a morte e cruz. Não apenas o amor nos impõe uma missão, que é ir e pregar o evangelho, foi o que Jesus veio fazer, e incumbiu a nós de fazermos também, mas o amor de Deus se revela em Cristo, na palavra. A observância da palavra. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso,
O que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu não sei como é que alguém pode dizer que tem em si o amor de Deus que repousa em Cristo, se não busca cumprir a palavra de Cristo, como diz João, o próprio Verbo. O Verbo se fez carne, o Logos. Ele é a palavra. E Jesus diz sobre ele mesmo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a palavra. Sem mim, vocês não são absolutamente nada. Porque lá em João capítulo 15, quando ele fala da videira, ele diz isso: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. A palavra de Deus é poderosa. Não o papel e nem a letra aqui, fria, mas aquilo que a palavra traduz para nós espiritualmente, aquilo que emanou do coração de Deus para nós e que está impresso na palavra. Isto nos traz vida. Eu falei quinta-feira, se não me falha a memória, sobre os filactérios, sobre os tefilins e o tefilá, não sei quantos viram aqui. Aquelas caixinhas de couro que se põe no frontal da testa, no braço esquerdo, amarra no braço e tal, com porções bíblicas, numa interpretação literal do que Moisés e Josué ensinam para o povo, que deveriam ter a palavra de Deus do frontal, seus olhos, amarrados aos seus braços. Eles usam isso. Então o tefilim são essas caixas de couro. E até hoje tem muito judeu que acha que basta aquilo para que ele seja abençoado. Apesar de que o judeu tem um compromisso muito grande com a Torá, assim como os muçulmanos têm com o Alcorão. Mas em se tratando do judeu, esse compromisso com a Torá se limita ao Velho Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. Então eles ficam amarrados naqueles rituais que tinham seu significado espiritual, mas muitos deles não têm mais lugar. Os ritos. Mas a verdade explanada nos ritos continua. Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio fazer cumprir. Então, a palavra de Deus tem que ser lida, avaliada, analisada, tem que ser ouvida pelas pessoas. E o cristão tem que ser como os crentes bereanos, e o apóstolo diz, eram mais excelentes que os outros, porque ouviam a palavra e iam para casa conferir. Conferir com o quê? Com seus conhecimentos humanos? Provavelmente também, mas conferir com a vida diante de Deus pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo confirmasse aquilo em seus corações. Eu quero dizer para os irmãos que os cultos de quinta-feira, os cultos de doutrinação que nós temos às quintas-feiras, eu tenho essa experiência. O culto à noite enche, escola dominical às vezes também, mas no culto de doutrinação, a minha experiência como pastor é a seguinte: poucas vezes eu vi uma concorrência grande, um envolvimento bem pujante dos irmãos para aprender a Bíblia. Onde você pode discutir, apresentar questões e tal. A escola dominical dá para fazer isso? Dá. Mas a escola dominical, na maioria das vezes, não trata da questão doutrinária. E o que fortalece o cristão é doutrina. Não é o que diz o texto? Destile a tua palavra como orvalho e a tua doutrina como a relva. Está escrito lá. E isso está registrado aqui para nós. Então, irmãos, o amor que se revela na palavra, na observância da palavra, esse amor está em Cristo, que é a própria palavra. Então,
Você rejeitar a palavra de Deus é rejeitar a Cristo. Você não dar importância ao estudo da palavra é não dar importância a Cristo. E aí você perde o amor dele, o amor de Deus que está nele. Porque o amor de Deus que está em Cristo é revelado pela palavra. É muito sério. Eu quero repetir, os benefícios do amor de Deus estão em Cristo, que foi obediente, que cumpriu sua missão e que revelou todo o amor de Deus através da palavra. Se nós não abrirmos a palavra, se nós não conhecermos a palavra, se não buscarmos a palavra, não abrirmos os ouvidos para a palavra, através do Espírito Santo ou através dos homens que Deus levanta, homens e mulheres, dificilmente nós vamos poder abrir o peito e dizer: ninguém pode comigo, quem será contra mim? Como muitas pessoas falam, talvez não dessa forma assintosa, mas muitos hão de dizer isso. Quem me condenará? Quem vai intentar acusação contra mim? Então, a resposta é: se não estivermos dentro desse critério aqui, todos poderão fazer isso com você. As potestades, os homens, você estará fadado à fome, à fraqueza, à nudez, à espada, a tudo. Essa tríade tem que ser observada pelos cristãos. Obediência, como Jesus foi obediente. Cumprir a missão, como Jesus cumpriu sua missão. E amar a palavra, como Jesus determinou, sendo Ele próprio a palavra, o Logos, veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Agora, irmãos, deixa eu concluir aqui, dizendo o seguinte, eu até escrevi, eu não sou de fazer sermão lendo nada não, é tudo do coração e da mente. Raramente eu leio, mas eu anotei umas coisas aqui para ler para vocês. Se não repetirmos em nossas vidas a manifestação do amor de Deus presentes em Cristo, nenhum dos benefícios citados no texto se tornarão verdade em nós. Ele não nos dará tudo graciosamente, como está escrito aqui. Nós não ficaremos sem acusação. Acusação virá de todo lugar. Não ficaremos sem condenação aqui e agora e na eternidade. A condenação vai acontecer. Não teremos a plena intercessão, está tudo aqui no texto, é só você ler depois de casa. Não teremos a plena intercessão do Espírito por nossas vidas. Não teremos vitória sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados e coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura. Então tudo isso que está aqui, se não houver obediência, não houver compromisso de missão, pregar o Evangelho, isso é os cristãos. E se não houver um amor profundo pela palavra, como esqueci o nome do profeta agora, Esdras 7:10. E Esdras dispôs o coração. Está lá, Esdras 7:10. Esdras dispôs o coração a consultar, pesquisar a palavra do Senhor, a cumprir a palavra do Senhor e a ensinar a palavra do Senhor. Olha essas três coisas nesse último item. Vamos fazer com Esdras. E aí nós poderemos, em alto e bom som, sem orgulho, sem empáfia, poderemos dizer: nada pode contra mim. Nada pode me derrubar. Nada pode me deter. Nem vida, nem morte, nem anjo, nem potestade, nem diabo, nem nada, nem espada, fome, angústia, nudez, nada. Porque eu
busco ser obediente ao meu Deus, busco cumprir minha missão aqui na terra de glorificar o nome dele através da pregação do Evangelho, e eu amo a palavra dele e busco esta palavra com a intenção sincera de cumprir e viver através desta palavra. Então, tudo isso para mim aqui é verdade. Caso contrário, não acredite nada disso, porque você não vai obter nada disso. Aí depois você, Deus me enganou. Está prometido na Bíblia, mas eu não alcancei. Ok. Você fez o que tinha que fazer? Se fizer, pode contar com isso. Se não fizer, não se esqueça de uma coisa. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Uma vez que esse amor está em Cristo. Nada. Caso eu viva em total consonância com Cristo. Deus assim nos abençoe. E com certeza o Espírito Santo tem nos conduzido em vitória e em triunfo. E eu espero que essas considerações nos fortaleçam mais e mais para a glória de Deus e para a nossa edificação. Amém, meus queridos? Não se esqueçam, eu comuniquei aos irmãos que próxima quinta-feira o reverendo Gilmário Moreira Carneiro estará conosco na nossa transmissão de 7h30 na quinta-feira. Bom, falando do reverendo Gilmário, né, ele está lá assistindo, né, a nossa live. Reverendo Gilmário, estamos nos preparando para recebê-lo, viu? A Rosemary, a irmã de Rogéria, lá em Minas, também está conosco, nos assistindo. Agradecemos a Rogéria. A nossa irmã Elza Amaral, lá na nossa gostosa Miguel Calmon, ô terra boa. Um dia eu volto lá. A nossa irmã Jaqueline Pinto, essa menina é um encanto. Nós a conhecemos bem pequenininha, um doce de pessoa, e continua até hoje. A gente vê aí alguma coisa dela, ela ensinando. Jaqueline, eu vi você ensinando a fazer máscara, ok? A gente acompanha você, Deus te abençoe, ok? O nosso irmão Washington Luiz Nassif Boechat, né? A nossa irmã Nilma também, lá em Barra Mansa, né? Também está conosco. E alguns irmãos colocaram aqui depois, e a irmã Norma vai colocar nos grupos da igreja, alguns nomes, alguns pedidos de oração, né? Eu quero dizer que a nossa irmã Onira está muito bem, viu? Está ótima. Já disse isso, mas quero repetir. Então a Sônia, a mãe da Ludmila, agradece pelos 89 anos da sua tia Hilda e pede que nós estejamos orando por ela, que tem sequelas que são muito comuns nas pessoas idosas. Por exemplo, um derrame, né? E Sônia pede também oração por uma viagem que ela vai fazer para Maceió na terça-feira. Vá com Deus, minha irmã, mas volte logo, tá certo? Não fique por lá não, que a gente fica com ciúme aqui, saudade. O irmão José Nazaré pede por sua sobrinha que está com suspeita de Covid, e o seu irmão que teve um acidente está com o joelho quebrado, parece até que passou por uma cirurgia, se não me falha a memória, né? O irmão do José. O nosso irmão presbítero Clair está pedindo que oremos pela restauração do templo que começará amanhã. Na verdade, o pedido do irmão Clair é para que as coisas aconteçam normalmente, não haja acidente nenhum, que tudo se acerte ali, né? Amanhã ele vai estar lá junto com outra pessoa, e eu quero dizer aqui o seguinte: porventura alguém puder contribuir de alguma forma para ajudar nisto, obedecendo todos os critérios que nós temos, tá? De preservação e tudo, entre em contato com o presbítero Clair. De repente você pode ter que sair para comprar alguma coisa, enfim, há tanta coisa que de repente pode ser feita, e o Clair vai estar lá, né? Fechado lá com, parece-me que o irmão Wellington deve estar lá também ajudando. O irmão Wellington está sem trabalhar, né? Peço que os irmãos orem por ele
também. Ok? É isso, irmãos. Vamos agora orar ao Senhor e depois vamos receber a bênção, nos guardando assim até a terça-feira e posteriormente também na quinta-feira e depois no domingo, 9h30 da manhã, ou 9, né? Inácio vai confirmar isso com os irmãos. Depois 10h30, né? E depois 19h30 também. Eu quero dizer para os irmãos, antes que nós terminemos, que eu e a Norma estamos fazendo levantamentos estatísticos de alcance das nossas lives, né? do programa da igreja. E os irmãos podem acreditar que o que está acontecendo é uma coisa fantástica. Fantástica. Nós estamos tendo uma presença, eu diria, 4 vezes maior, em média, né? Na média, do que tínhamos na igreja. Para vocês terem uma ideia, logo no início das lives, nós atingimos, na primeira transmissão, mais de 850 pessoas. Naqueles dias, nós atingimos uma média de 5.000 pessoas. De lá para cá, eu acredito que já ultrapassamos o número de 10.000. Isso nunca aconteceu conosco de forma presencial. Não estou dizendo que eu vou querer ficar desse jeito toda a vida, não. Mas que nós não podemos parar com esse trabalho, não podemos. Vamos imaginar como fazer para manter esta atividade que está nos abençoando enormemente. Um recado para todos que estão nos ouvindo. A igreja vai bem, os irmãos estão bem, estão saudáveis, com raras exceções. Estamos cuidando daqueles que estão com algumas dificuldades, né? E a igreja está indo maravilhosamente bem, pela misericórdia de Deus. Então você pode deitar aí tranquilo e saber, Deus está abençoando nossa igreja de uma maneira extraordinária. O conselho esteve reunido ontem e todos os presbíteros podem atestar isso que eu estou falando. Saímos da reunião felizes, alegres, pelas notícias, por tudo que estava acontecendo, que nós ficamos sabendo e que nós transmitimos uns aos outros. Então, igreja de Maricá, igreja do Senhor Jesus, parabéns. Eu não merecia ser pastor de um povo tão maravilhoso. Vocês são uma bênção mesmo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Eu agradeço ao nosso irmão Carlos José Ramos Pacheco, que diz aqui o quê? Que ele ama as nossas ministrações. Irmão, e nós amamos o irmão também. Esperamos que o irmão possa também contribuir conosco e que ore por nós, para que essas ministrações continuem sendo ministrações não do pastor Ronaldo, mas ministrações do Espírito de Deus. Amém? Muito obrigado por suas palavras. Vamos orar encerrando então, irmãos. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, mais uma vez queremos agradecer-te, ó Pai, pela bênção de estarmos reunidos em teu nome. Queremos te rogar, ó Senhor, que todas as falhas humanas que possam existir sejam corrigidas pelo teu Espírito Santo e que aquelas verdades que o teu próprio Espírito quer gravar em nosso coração e em nossa mente sejam gravadas com o sangue de Cristo. Senhor, dá-nos uma semana em tua presença. Abençoa os irmãos que pediram oração. Visita cada um. Dá, Senhor, vitória ao teu povo. Fortalece nossos corações. E mais uma vez te rogamos, cuida das autoridades, dos médicos, cuida de todos aqueles que têm o dever de zelar e velar pela população, seja aqui ou ao redor do mundo. Nós te oramos assim, no nome do teu Filho amado Jesus. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite.
Senhor. Aqui. Por que você não tira? Tira lá.